Tem lá a lei de... essa lei de Kepler, que a área varrida é constante para tempos iguais, você olha assim, parece meio misteriosa, mas ela é uma pura consequência do fato de o campo de força ser central. Eu estou deixando as leis de Newton, a gravitação, para mais à frente, porque tem um colega que vai vir falar sobre isso, mas repara o seguinte, a lei da gravitação, você pode imaginar a situação, quer dizer, um modelo seria assim, você bota o Sol na origem, ele é uma partícula na origem, e o planeta é uma partícula aqui assim. Então você tem aqui, sei lá, o seu sistema de coordenadas, de alguma maneira, e esse... Vamos pensar primeiro no plano. Na verdade tem mais, quer dizer, esse cara daqui é o C de T. E a única hipótese que nós vamos fazer é que a força que atua sobre C de T é uma força que está assim. Tá? Então, o MC, na verdade, o C dois pontos de T é igual a alguma constante vezes o C de T. Vamos supor que o C de T é diferente de zero também. Mas esse fato daqui já implica que a trajetória se dá num plano. Quando você tem uma partícula se movendo no espaço, mas pensa assim, você tem a origem, tem lá o ponto, ele está andando, e sempre a força aponta na direção, ligando a posição à origem. Supondo que isso é diferente de zero, pelo menos para simplificar. Então, necessariamente, essa curva é uma curva plana, primeira coisa. Mas vamos deixar isso por enquanto, supor já que a curva é plana, e vamos supor isso aqui. Eu digo que isso implica em que você varre áreas iguais em tempos iguais. Implica o seguinte, se você fizer essa trajetória aqui assim, aí você pegar aqui C de T mais H, C de T1, C de T1 mais H. Agora pega aqui C de T2 e pega aqui C de T2 mais H. Eu digo que essa área daqui é igual à área dessa área daqui. Isso é consequência apenas disso. Quer dizer, o fato, vamos dizer, significa que a lei da gravitação já implica na lei, sei lá qual o número do Kepler. Porque, olha só, a área, né, a área entre T1, entre T e T mais H, é o quê? Ela é integral de T até T mais H, daquele determinante, né, do 1/2 do determinante do C de T com C ponto de T dt. C de tal, né? Vamos olhar essa função aqui, então. Essa aqui é uma função, sei lá, vamos chamar essa função aqui f de t. Porque, embora C seja uma função em R2, C ponto também, o determinante dá um número. Então, para cada t, para cada tal, isso é um número. Então, vamos olhar aqui para a função f de t igual a determinante de C de t, C ponto de t. Vamos calcular a derivada disso em relação a t. Lembrando que a gente sabe que o determinante se deriva como um produto. Então, isso aqui vai dar o determinante da derivada desse vezes esse, mais o determinante desse vezes
a derivada desse. E agora, ó, esses dois caras são o mesmo, então o determinante dá zero. E eu estou dizendo que esse daqui é um múltiplo desse. Então isso também deu zero. Então isso aqui é zero. Então essa função é constante. A derivada dela é zero, ela é constante. Se ela é constante, a integral dela entre dois intervalos iguais é sempre a mesma. Incrível, hein? Se o Kepler tivesse chegado a aqui, ainda é possível que eu estudei minha vida inteira para nego me sacanear desse jeito aqui. Né? Mas na verdade não, quer dizer, a formulação, primeiro o Tycho Brahe juntou os dados todos, né? E tem uma lenda que ele teria dado a dica para o Kepler para olhar para a órbita de quem? De Marte, eu não sei. Tem um dos planetas que a órbita é um pouco mais excêntrica. Diz a lenda que ele teria recebido a dica para olhar para a órbita daquele, porque você olhando os planetas, as órbitas são meio redondinhas, imaginar que a elíptica é meio... Mas ele vê que tem um que é meio esquisito, então vamos olhar para esse. Bom, mas o cara chegar lá a formular aquelas leis. Então, teve um trabalho no tempo do Newton que foi de pensar que havia, vamos dizer, leis gerais, né, que eventualmente implicassem nas leis de Kepler. Então não foi assim do nada. Né? Então, o cara chegou na lei da gravitação porque já tinha estudos anteriores. Né? E, quer dizer, formulado. Então, usando a lei da gravitação, que na verdade é menos que a lei da gravitação aqui, né? Quer dizer, o simples fato de você ter a força sempre central já implica nessa lei de Kepler. Uma das coisas que nós vamos ter que fazer em algum momento, ou como exercício, o Fábio provavelmente vai fazer uma aula sobre isso, é justamente discutir como que usando cálculo, o Fábio, a ideia dele é fazer como o Newton fez, que é usando só ideias geométricas simples, mas como deduzir as leis de Newton das de Kepler e as de Kepler das de Newton, com algumas hipóteses. Então, isso aqui é mais ou menos uma primeira ideia para pensar. Oi. Não, em princípio não, porque essa força, isso aqui eu não estou nem dizendo que a força aponta para cá, ela pode apontar para lá. O que você tem, quer dizer, se você tiver uma das grandes coisas, grandes realizações, é que se você tiver exatamente a lei do inverso dos quadrados das distâncias, a lei da gravitação, então você vai poder provar que a trajetória é uma cônica, nem que é uma elipse, é uma cônica tendo... Isso nessa abstração absoluta, né? Você imaginar corpos parados e tal, imaginar que um sistema e tal. Então, nessa abstração você pode mostrar, supondo a lei da gravitação, que a órbita é sempre uma cônica. Pode ser uma hipérbole, pode ser uma parábola. E se você fizer uma lei Coulomb, né, em que aí você poderia, em vez de ter atração, você poderia ter repulsão, então você também pode ter, porque no caso da hipérbole, você tem um foco aqui e a hipérbole tem que fazer assim. Se você supuser que você pode ter repulsão, você pode ter uma órbita hiperbólica assim, né, fugindo. Isso é uma das contas que se fazem. Para deduzir essa coisa das órbitas serem cônicas, uma coisa importante também simplifica a vida se você souber a expressão cônica em coordenadas polares. Também é um exercício para vocês verem como é que faz as cônicas em coordenadas polares. Tá? Bom,
Então agora nós temos dois caminhos ainda para averiguar a partir daí. Um é um caminho mais geométrico, que por exemplo, a gente pode usar essas ideias, eu não vou fazer agora, mas para fazer a curvatura. Eu fiz a curvatura como vindo da aceleração normal, mas você pode pensar a curvatura como olhando para a variação de ângulo. Você tem a curva aqui, e você, pode fazer com a velocidade, mas pode fazer com a normal também. Você pega em cada ponto, bota uma normal unitária. E aí, olha, esse normal unitário, bota aqui o ponteirinho do normal unitário, ele está aqui, quando você andou isso, ele passou para cá. Então isso aqui é variação de ângulo. Isso aqui é o N, o N, o N, o N. Isso aqui é o N de S, N de S mais delta S. Então aqui é o N de S, aqui é o N de S mais delta S. Esse aqui é o delta θ, variação de ângulo. E esse daqui é o delta S. Para uniformizar, para poder fazer uma curvatura, em vez de você fazer em relação ao tempo, que você pode mudar a parametrização e fazer essa mudança ser mais rápida, você faz em relação ao comprimento de arco. Então você mede, você faz delta θ sobre delta S, quer dizer, você faz aqui uma variação, mede o comprimento de arco e vê a correspondente variação no ângulo θ aqui. Faz essas duas, tira o limite, quando delta S tende a zero, uma curva plana, e chama isso de curvatura. E dá a mesma coisa que a gente obteve lá na mecânica. Então depois tem a curvatura e tem depois a questão seguinte, a curvatura é só pensando em curva plana assim, né? Agora o que faz a curva deixar de ser plana? Então tem uma outra coisa que é a torção, que mede o quanto uma curva deixa de ser plana. Então é um caminho para a gente ir. Outro caminho é investigar essa coisa da aceleração, da velocidade, das leis de Newton, tá? Fazer umas tantas coisas. Então vamos ver o que vai dar para fazer ainda com isso.